Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Batalha das Ferramentas. Eu sou a Débora e como sempre estou aqui com o meu Scrap Minuto para mais um projeto. Hoje eu vou usar a coleção Espalhando Amor da Juju Scrapbook, tenho aqui alguns papéis, enfeites separados e o assunto de hoje é a Corner Chomper, que é esse alicate que arredonda e também tem outros modelos que fazem outros formatos, mas ele surgiu para arredondar o cantinho do papel. Esse daqui foi o primeiro modelo que foi lançado e ainda existe. Ele faz dois cortes de ângulos diferentes para arredondar o papel, então de cada lado ele faz um corte diferente. E no meio ele tem essa tampinha aí, que é como se fosse uma lixeirinha onde ficam os restinhos de papel e você esvazia de vez em quando. E para usar é tão simples quanto a gente abre essas abinhas, encaixa o papel e arredonda o cantinho. Então, qual seria a diferença de um alicate tão poderoso como esse, uma ferramenta como essa, em relação aos arredondadores de canto no formato de furador, aquele arredondador de canto comum que a gente encontra de vários formatos? O arredondador de canto, como esse que eu estou usando, ele vai fazer o cantinho do papel super bem, cumpre ali seu papel, mas a Corner Chomper, ela consegue furar e cortar materiais mais grossos, como papelão, acrílico e de uma maneira muito fácil, você não precisa fazer tanta força para arredondar o cantinho, fica um corte perfeito no papelão, dá para cortar várias folhas ao mesmo tempo e ele tem aí vários outros desenhos de cantinhos decorados que existem, que são essa linha toda da Corner Chomper. Então o que eu diria dessa ferramenta é que se você gosta muito de canto arredondado, vale a pena investir, porque ela vai dar um corte muito limpo, ela consegue arredondar o cantinho de várias folhas ao mesmo tempo, dá algumas possibilidades pra gente na encadernação, em caderninhos e bloquinhos. Então, se cantinho arredondado é uma coisa que você curte muito, é uma ferramenta que vale a pena investir. E esse projeto de hoje vai ser um projeto bem simples, bem clean, e o que eu queria aqui era criar várias camadas de cantinhos arredondados. Em todos os meus vídeos de projetos do Scrap Minuto, vocês veem eu usando bastante a Corner Chomper para arredondar o cantinho do papel para ficar combinando com o caderninho do Scrap Minuto, que tem o cantinho arredondado. E hoje eu vou fazer várias camadas de papel arredondando o cantinho com a minha Corner Chomper. Eu diminuí as minhas fotos e elas ficaram no tamanho 6,5 por 8,5 e eu cortei uma moldurinha meio centímetro maior, 7 por 9 de papel branco. E resolvi fazer esse projeto usando os papéis nos tons de preto e branco dessa coleção. Eu estou usando papéis da folha A4 e também alguns papéis do bloco A5 da coleção, que são esses dois mais escuros que eu estou usando. Então eu fui cortando os papéis de acordo com a moldura, fui testando ali mais ou menos o tamanho que ficava para cortar os outros papéis para criar esse conjunto de molduras, né? De vários tapetinhos ou de várias molduras sobre molduras para arredondar muitos cantinhos, e é muito legal como arredondar o canto ajuda a unir o conjunto de elementos e é o que eu quero fazer aqui com esse conjunto. Eu vou usar esse ângulo menor da ferramenta, que é o ângulo mais parecido com o do caderninho do Scrap Minuto. Eu acho que fica muito legal esse negócio combinando. E vejam aqui que eu tô furando junto duas folhas de gramatura 240, que são folhas grossas. E a ferramenta fura tranquilamente, dá um cortezinho perfeito. Então foi o que eu comentei, se você gosta muito de cantinho arredondado, vale a pena investir numa Corner Chomper, porque o resultado dela é muito bom. Aqui eu ajustei mais um pouquinho as fotos, mas a medida que eu passei de 6,5 por 8,5 foi a medida final que eu cheguei depois desse último corte. Arredondei só um cantinho de cada foto, porque na hora de montar eu quero que sejam apenas os cantos externos do lado esquerdo que estejam arredondados, para dar esse design mais diferente, acompanhando a ideia dos cantos arredondados do caderninho e unindo esse conjunto. Então colei as minhas fotos nas molduras.
e arredondei um dos cantinhos da moldura também. Comecei a colar, colando a foto no primeiro tapete. E com a foto colada, eu acertei ali o tamanho da lateral. E aqui foi um corte no olho mesmo, tentando deixar uma moldurinha mais ou menos igual em volta das duas fotos. Colei no outro papel e fiz a mesma coisa. Depois de colado, tirei um pouquinho ali da lateral, deixando um pouquinho do papel aparecendo. Colei o papel de base dessa página e depois colei esse meu conjunto da foto com os tapetinhos. Hoje o meu texto eu vou fazer ele parcialmente carimbado e parcialmente escrito. E estou usando esses carimbinhos de números da Juju Scrapbook e carimbeira preta. E a música que eu escolhi para esse projeto, ela começa com um número, que em vez de escrever eu vou carimbar. E eu comecei do lado direito para o lado esquerdo, para ter certeza do tamanho, né? Para ter certeza que ia caber ali o número. E vocês vão ver um pouquinho aí minha cabeça na tela agora nessas carimbadas, porque eu, enfim, precisei olhar direitinho para conseguir carimbar. Esse caderninho do Scrap Minuto que eu estou usando é o caderninho que é pontilhado. E isso é muito legal para escrever, para carimbar, porque os pontinhos são bem discretos, então eles não chamam tanta atenção assim para influenciar muito no layout, mas a gente consegue usar ele como guia para escrever, para carimbar. Então eu gosto muito desse miolo pontilhado. Então, carimbei a primeira parte do título em números e com canetas diferentes fui compondo o resto da letra. Eu tenho tentado nesses projetos variar bastante entre texto escrito, impresso, carimbado, para no caderninho como um todo ter essa variação. Mas nesse projeto o texto, o journaling, é muito importante porque as fotos foram escolhidas depois do texto escolhido. Então eu primeiro selecionei as músicas, depois selecionei o trecho da música que eu ia retratar e aí escolhi fotos que para mim tivessem uma relação com o texto. Então é um projeto onde o texto é essencial, né? O projeto começa dele, então faz sentido que o projeto seja bolado pensando também em maneiras diferentes de escrever esse texto. Então, depois do texto escrito, eu colei esse pedacinho, essa faixa de papel do lado direito, que eu estava esperando para ver se o tamanho ia ficar legal, se eu ia precisar aumentar ou diminuir. E resolvi deixar esse projeto bem preto e branco, só com um toque de cor ali, com os die cuts da coleção que eu escolhi, 3 elementozinhos só para colar no projeto. Aqui na foto, eu, depois de tudo colado, resolvi fazer uma coisa que foi usar um furador de círculo para dar um efeito diferente ali naquele cantinho. Então, puxei ali com cuidado mesmo e usei 3 tamanhos de furador, na verdade, para fazer só um charminho ali, uma coisa diferente entre as duas fotos.
finalizei o detalhe com um botãozinho. Colei os die cuts ali do lado direito. E esse foi o projeto de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.